Não vai combater privilégios, é o contrário. Essa reforma que está sendo proposta é um massacre à população mais pobre. É uma opressão fiscal sobre os mais pobres e sobre a classe média. Ela vai, grande parte dos 1 trilhão e 200 bilhões que está se prometendo de economia de recursos, 850 bilhões é em cima de quem ganha até 2 salários mínimos do regime geral de previdência social. Então, isso já mostra que quem vai ser atingido são os trabalhadores rurais, os professores, as mulheres, na sua grande maioria, né, os que recebem benefício de prestação continuada. Então, são os mais pobres que vão ser atingidos por essa economia de recursos. Além disso, essa economia de recursos ela será totalmente destinada a custear a implantação de um regime de capitalização. Então, quem pensa que o governo propõe uma reforma para reduzir gastos e assim destinar uma sobra de caixa para investir em outros setores, infraestrutura, educação, pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai acontecer isso, por quê? Porque esses recursos, na verdade, serão o custeio de um regime de transição, né? Os privilégios que existem na sociedade brasileira têm que ser resolvidos com uma reforma tributária. São as pessoas que ganham dividendos e não pagam nenhum tipo de tributo. São pessoas de alto nível de renda que não são alcançados por alíquotas progressivas do imposto de renda. São pessoas que dispõem de bens que não são tributados e de propriedades que estão subtributadas no país. Então, você olhar o combate ao privilégio através de uma reforma da Previdência, não há forma mais ineficiente de combater privilégios nesse país do que uma reforma da Previdência, principalmente do tipo dessas que foi feita. Além do mais, tem que ficar muito claro que os altos salários do Estado eles pagam uma proporção muito maior de recolhimento em termos de contribuições sociais do que esses servidores custam. E isso é que precisa ser provado, para a população não ficar com raiva dos servidores que têm salários elevados. A gente pode discutir salários elevados numa reforma administrativa, mas não numa reforma previdenciária, porque aí, se você for olhar o cálculo atuarial, né, a quantidade de recursos que os servidores de altos salários recolhem é muito superior ao que o Estado gasta com eles. Então, se o problema é de desequilíbrio salarial, você resolve isso numa reforma administrativa, em que o governo vai rever isso, e não numa reforma previdenciária, cujo discurso do combate ao privilégio, na verdade, é uma cortina de fumaça para fazer passar um massacre em cima da população mais necessitada e mais pobre do país. Poema. Por uma política econômica da maioria.